Hello! Mais um Mulher Plural. Oi, Ana, oi, Bi. Tudo bem? Olá! Oiê! Aproveitando o mês de maio, que é mês que a gente comemora as mães, a gente resolveu trazer, então, esse tema um pouco da herança que as nossas mães trouxeram, deixaram, né, para nossa vida. Ainda deixam, porque elas estão por aqui com a gente, graças a Deus. E fazem parte do nosso dia a dia muito forte. A nossa essência tem muito de outras mulheres que nos inspiraram e que fazem a gente construir a nossa essência. Mas eu acredito que a mulher principal, a grande responsável por isso seria a nossa mãe, né? O que vocês acham disso? Cris, acho que faz todo sentido, especialmente porque eu acho que a nossa mãe é o primeiro exemplo que a gente tem, né? É a pessoa mais próxima da gente que tá lá, acho que instruindo o que é certo, o que é errado. Então a gente ter a mãe como a principal referência, é claro que outras figuras femininas vão surgindo, que a gente acaba se inspirando, que a gente acaba almejando, né, chegar lá, mas acho que mãe principalmente. A gente aprende um pouco, bastante por repetição, né? Então quando a gente vê, sei lá, eu vejo muitos hábitos da minha mãe que ela faz repetidamente, e isso assim, às vezes eu nem quero pegar aquilo, mas quando eu vejo eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Mas é por isso, é por causa da convivência, né? A gente vê tanto uma forma de agir que é um pouco difícil a gente se distanciar muito daquilo, né? E eu acho que isso vai desde o trejeito até um pouco maneira de pensar, assim. Depois que a gente vai crescendo, né, a gente vai acabando formando a nossa própria personalidade, e algumas das coisas que a gente pensa não necessariamente vão de acordo com o que a sua mãe pensa sempre, né? Claro que a gente tem muito de pensar igual, porque eu acho que é muito transferível esse valor familiar para os filhos, né? Então, eu acho que eu tenho muito deles em mim, mas eu acho que em algum momento uma personalidade se forma e você pode bater de frente. Então, exato, você acaba pegando o que você quer, o que você não quer, e mesmo tendo ideias diferentes, olham para mim e falam, gente, você é idêntica à sua mãe. Eu às vezes, eu acho que as pessoas estão muito mais vendo, talvez, o meu jeito de me expressar, mesmo do que a maneira de pensar. E eu acho que a gente é bem parecida mesmo. Não, e é engraçado porque é o que você falou, até coisa que a gente não quer pegar, a gente acaba pegando. E eu lembro que na minha fase, assim, adolescente, a gente sempre tem uma fase mais rebelde. Eu não fui uma adolescente mega rebelde, mas eu tinha, assim, os meus arranca-rabos com a minha mãe. E a coisa que eu mais lembro, ela falar, minha filha, por experiência própria, não faz isso, o melhor a fazer é assim, tal, assim, dá algum conselho, uma coisa ou outra, e eu falar, mas eu não, quem disse que eu quero ser igual a você? Alguém falou que eu quero ser igual a você? Depois que eu cresci, eu falo, gente, eu quero ser igual a você, idêntica a você, mãe, de onde eu tirei isso? Eu quero ser igual. De onde eu tirei? Pagou a língua. Paguei a língua total. Você sabe que eu tava pesquisando antes da gente gravar o episódio? E aí eu fui pesquisar um pouco de herança genética e herança de valores. E eu achei super interessante que diz que nós, seres humanos, somos compostos por 50% geneticamente do nosso pai e 50% da nossa mãe, mas que os genes masculinos são mais expressivos e mais fortes, então que na verdade nós temos 60% do nosso pai e 40% da nossa mãe. Olha que coisa curiosa, e na verdade eu acho que pela presença feminina ser tão forte normalmente na vida dos filhos, não são todos os casos, mas tem uma tendência da mãe ser um pouco mais ativa no dia a dia, eu achei que a gente tivesse mais ali das mães, mas eu acho que tem muito dessa coisa da repetição que a Bi estava falando ao longo do tempo, a gente acho que vai aumentando a carga genética, não dentro, mas na cabeça vai vindo uma herança aí genética maior da mãe. Eu até queria saber se vocês sentem isso, assim, que às vezes quando a gente tá junto, perto da mãe, a gente mora com ela, a gente fica, ai, por que você faz isso? Por que você fica passando esse creminho no pé antes de dormir? Ah, esse chazinho que você toma, fica reclamando de vários hábitos, né, da mãe, assim. E aí eu percebo que depois, sei lá, quando você vai morar sozinha, não sei o que, aí você começa, gente, eu tô pegando o mesmo chá que ela pegava, eu tô tomando. Gente, o creme. Aí você começa a perceber, sabe assim? Aí você fala, meu, eu tô virando a minha mãe. E é muito engraçado, porque eu sinto muito isso, assim, eu sinto que a gente tem aquele período, né, quando a gente é adolescente de revolta, de eu quero fazer diferente, não, minha vida é minha vida, lá, 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 lá. E eu acho que cada vez mais, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o porquê de uma série de coisas e é atávico, a gente acaba virando muito um projetinho, uma mini nossa mãe, sabe? Fico sempre tipo, putz,
Peguei isso, já sei de onde eu peguei isso. Ai, eu tô falando isso por causa disso, sabe? I got it from my mama. Total, assim. Então... E aí, falando um pouco de valores, que eu acho que, como a gente estava comentando no início aqui, muito da nossa essência é formado por esses valores que vieram da nossa criação. Obviamente, depois de um tempo, a gente começa a formar a nossa personalidade e a construir também valores que a gente mesmo traz para a nossa vida. O quanto vocês acham que vem da criação? E quais são esses valores? O que vocês têm, assim, de forte, de expressivo, que vocês acham que vieram dos pais? Principalmente no caso, hoje estamos falando de mãe, né? O que eu vejo que acontece comigo, acho que com vocês também. A gente aprende por exemplo, entendeu? Não adianta nada a minha mãe me criar de um jeito e ela fazer de outro. Então, assim, tem coisas que ela passa pra mim, que acho que ela até nem queria passar hábitos ruins dela, ela acaba passando pra mim, porque é isso, a gente aprende por exemplo. E eu acho que, assim, duas coisas que eu sou muito grata à minha mãe, assim, muito, e você pro resto da vida. Primeiro, eu acho que é a alegria de viver, e assim, eu vejo hoje o quanto ela pegou isso da minha avó. A minha avó, ela tem 80 e poucos anos, ela faz aula de yoga, ela toma caipirinha dela, ela toma vinho todos os dias, ela vai passear, ela tem cachorro, ela conhece o bairro inteiro, ela é totalmente, assim, linda, ela parece uma atriz de cinema, sabe? Uma pessoa super alegre, super, enfim, motivada, sabe? E às vezes eu ligo pra ela, tá tudo bem? Ai, não, hoje eu tô com uma alegria de viver, ela fala assim, a coisa mais bonitinha. E eu vejo isso que ela passou muito pra minha mãe, e eu vejo que a minha mãe passou isso pra mim, sabe? E eu acho que também a parte do trabalho, bastante, assim, eu não tenho como negar, assim, eu e a minha irmã, a gente é a minha mãe, assim, inscrita. Minha mãe é advogada, acho que é minha, sabe? Minha mãe é advogada, ela é empreendedora, criou o próprio escritório com, enfim, 20 e poucos anos, e tá até hoje, trabalha demais, sempre trabalhou muito, tanto que ela tem um dos arrependimentos aí dela da vida, ai, devia ter ficado mais com você, coisa que, tipo, eu nem senti, sabe, mas acho que é coisa de mãe, né, por mais que fique o máximo de tempo possível, sempre vai querer ficar mais. No meu caso, esses dois exemplos, assim, foram bem fortes na minha personalidade, na minha vida, assim. A minha mãe, eu acho que um dos maiores exemplos que ela trouxe pra mim foi isso que a Bi falou do trabalho. Conforme a Bi foi falando, eu fui ficando isso na minha cabeça, com certeza. Minha mãe, ela começou, acho que a vida dela como mãe e como dona de casa, como dona de uma casa muito nova, e ela teve que se descobrir. Ela casou com 19, me teve com 20. Eu acho que 19 e 20 anos é aquela fase da nossa vida que a gente, assim, a gente acha que a gente sabe de absolutamente nada, não sabe pra onde a gente quer seguir, pra onde a gente vai. E eu lembro muito, desde o começo, apesar de eu saber que a história dela como uma mulher trabalhadora começou quando eu tinha por volta aí dos meus 6 anos, a imagem que eu mais tenho dela é ela lutando, ela batalhando, ela indo atrás. E eu considero a minha família um tanto quanto tradicional. Eles são tradicionais, mas eu acho que eles têm um pouco de uma pegada um pouco mais moderna. Então não tem muito isso de mulher dentro de casa. É meio que bora trabalhar, bora fazer acontecer. E minha mãe sempre não só falava sobre isso, mas ela me mostrava o quão trabalhar é importante para a independência dela, para ela, enfim, conquistar o que ela queria e por realização dela, né? Eu acho que em algum momento da vida ela precisou se dedicar mais a nós como filhos, mas depois, e aí, os filhos crescem, começam a, enfim, ter a própria vida, ter os próprios compromissos, e você precisa ter alguma coisa, eu não sei, eu acho que para te movimentar. E o trabalho dela ainda não só foi, como ainda é, acho que uma das principais alavancas da vida dela. Ela trabalha com uma agência de viagens, agência de turismo, ela é agente. Pensa numa pessoa que trabalha e gosta de viver o mundo, e gosta de viver a vida, e tem convite para conhecer um hotel novo, ela pega e vai. E eu acho que isso me moveu muito, né? Acho que no meu início profissional, acho que para a gente entender e almejar um trabalho nosso, uma carreira nossa, veio muito dela, com certeza. Eu acho que um grande valor, assim, que a minha mãe que trouxe para minha vida e que eu super me espelho nela, ela é uma pessoa 100% doação. Então, assim, ela sempre foi muito de pensar em todo lugar que ela tá lembrando de mim, ela tá lembrando do meu irmão, ela tá lembrando do meu pai, ela tá lembrando da minha avó. E isso inspira muito, esse carinho, essa coisa de você tá fazendo uma coisa pra você tá... Às vezes ela tava viajando sozinha, viajando com um amigo, ou viajando com meu pai, e ela dava um jeito de achar uma coisa que ela viu no meio da rua, ela lembrou de mim, ela viu em algum lugar, ela lembrou do Pedro. Então eu acho que isso
me inspira muito. Eles são pais zero egoístas, sabe? Não tem egoísmo nenhum, nada é pra eles, é tudo pra nós, pra família. E essa coisa, acho que família mesmo, que ela trouxe pra dentro da nossa casa, de sempre a família em primeiro lugar, eu acho isso, assim, muito bonito. Inspirou, sim, o meu relacionamento, o meu casamento, a forma como eu levo o meu dia a dia, como esposa, como dona de casa, vem muito dela. Eu acho que o relacionamento a dois tem muito dessa doação, e eu acho que com os filhos também, e eu acho que casamento tem muito disso, então eu me inspiro muito nela como mulher. E aí, aproveitando até um pouco do que a Bi falou, de que a mãe dela trabalhava muito e que ela tem um pouco desse arrependimento, eu acho que toda mãe fica com essa pulga atrás da orelha. Queria conversar com vocês até um pouco do nosso futuro, porque a gente está vendo muito essa correria que a gente vive hoje, que eu acho que a gente tem uma tendência a olhar pro dia de hoje, falar, é mais corrido do que era antes. Não sei se era, porque eu acho que cada momento tem suas correrias, cada mãe tem suas correrias, mas eu acho sim que a gente vai intensificando algumas coisas, e o nosso mundo de hoje, aqui em São Paulo, a Ana mora fora, mas tenho certeza também que tem essa vida louca que a gente tem. Como vocês acham? Vocês acham que a gente vai ter um desafio maior? Como que a gente vai ser como mães, donas de casa, esposas, nesse momento mais corrido, teoricamente, ou mais ocupado? Gente, é uma coisa que eu me pergunto todo santo dia. Assim, aqui nos Estados Unidos, eu acho que a maioria das pessoas devem ter essa consciência de que serviço é uma coisa que praticamente, não que não exista, mas acaba sendo muito caro. Então, acho que diferente do Brasil, que a gente acaba tendo pessoas para nos auxiliar a deixar as coisas em ordem, a organizar a vida do nosso filho enquanto a gente consegue ter um tempinho aí para a nossa, aqui não tem. E aí, várias vezes eu me pego pensando, falo, gente, o que vai ser, assim, se eu realmente decidir começar minha família, a ter meus filhos aqui nos Estados Unidos, como que isso vai ser, né? Apesar de eu morar numa cidade que é menor, então ela acaba tranquilizando um pouco a rotina, ao mesmo tempo eu fico pensando, como que eu vou conseguir estudar, tocar os meus projetos, e ser mãe, e cuidar da casa? É uma coisa que eu penso todo dia e eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Eu acho que conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai achando uma saída. Eu acho isso. Eu acho que vem muito dessa pluralidade da mulher, né? Que a gente fala tanto aqui. A gente vai achando um jeito. Eu penso muito nessa questão que tem a ver um pouco com mindfulness, né? De você, naquele momento, então assim, eu tenho esse momento, eu consegui um almoço, tá? Eu consegui um almoço todo mundo junto. Eu consegui um café da tarde. Vamos estar ali naquele momento, né? Vamos fazer aquele momento valer. Que você tá rindo aí? Não, eu tô rindo, porque é isso, assim, tá tão... A gente inventa tantas coisas que a gente tem que fazer, que é isso. Tipo, eu consegui sentar pra tomar café, entendeu? É isso. É isso. Faz umas semanas atrás eu falei, mãe, sério, eu não tô dando conta, porque eu trabalho isso, aquilo, ainda tem namorado, ainda o papai tá doente, ainda a Daniela tá morando no Rio, tá aqui, não sei o que, né. Como é que dá pra fazer tudo? Eu não consigo. Aí ela falou, Bianca, passa te ó, uma coisa, daí o quê? Daí ela falou, só piora, tá? Aí eu falei, não acredito, ela falou, é isso, tipo, isso porque você não tem filho, isso porque, tipo assim, o seu negócio tá no começo, sabe, assim, esquece, só piora, e acho que é isso que a Aninha falou, acho que a gente vai se adaptando, né, tipo, a gente descobre ao longo do caminho, né, a gente não vai ter todas as respostas agora, mas enquanto a gente for percorrendo aí, a gente vai descobrir. Eu, principalmente, eu penso muito nos primeiros anos, sabe, e eu fico meio apavorada, sabe, assim, porque eu sou muito independente, eu gosto muito do me time, assim, ele é crucial na minha vida, sabe? Quando você consegue se recarregar, sua energia, tudo pra mim é o me time. E você vai dar um jeito, você vai pegar e falar assim pro seu marido, pra pessoa que estiver com você, cuida deles, eu preciso tomar um banho de banheira com sai, sabe? Eu vou fazer isso, o Sami já tá bem avisado. Aproveitando, deixa eu dar um recadinho que a gente combinou que os nossos episódios do Mulher Plural vão ter 15 minutos, então o nosso vídeo termina aqui a primeira parte e a segunda parte é na semana que vem.